E nós vamos falar agora sobre resiliência de rede à frente de eventos climáticos extremos. Já estamos aqui mais uma vez com o Marcelo Pellegrini e Daniel Duarte. Vamos falar um pouquinho sobre o que são eventos climáticos, Marcelo? Fala pra gente, extremos, né? Então, são eventos que ocorrem com baixa frequência, mas com alta intensidade, né? Por exemplo, uma chuva muito forte, uma ventania acima de um determinado valor de vento, né? Um ciclone, né? Um tornado. A gente vê muito nos Estados Unidos, furacões, queimadas de grande extensão, né? Incêndios. Nós tivemos aqui ciclones bomba, por exemplo, na região sul. Então, são todos eventos que promovem uma alteração nas condições climáticas muito rapidamente, muito concentrada, né? Então, chuvas extremas, ventanias. Então, isso provoca, como eu disse, são de alta intensidade, mas de baixa frequência. Mas o que acontece hoje é que esses eventos de alta intensidade, mas de baixa frequência, têm se tornado mais frequentes. E por que se tornam mais frequentes? Por conta das mudanças climáticas, né? A gente aí tem uma parceria bastante grande com empresas de previsão de clima, de meteorologia, né? E a gente, em estudos que a gente fez em conjunto, a gente verifica que as mudanças climáticas, né, o aquecimento global, né, ele vai levar, a gente fez um estudo das próximas 3 décadas, né, numa região do Brasil, ele leva a que esses eventos, nas próximas décadas, eles comecem a ficar cada vez mais frequentes. Então, aquilo que acontecia uma vez a cada 5, 10 anos, vai começar a acontecer de forma a fazer frequente. Nós estamos vendo isso, né? Nós tivemos aí, nos últimos 2, 3 anos, vários tipos de eventos que afetaram o setor, afetaram o Rio Grande do Sul, por exemplo, essa questão das enchentes que tiveram no Rio Grande do Sul. Nós tivemos assim, eventos que tiveram em Santa Catarina, que, por exemplo, deixaram 1 milhão de consumidores sem energia, porque foi uma ventania muito forte. Nós tivemos eventos que ocorreram aqui em São Paulo, né, onde houve chuvas muito fortes localizadas, com ventania, que derrubaram muitas árvores e criaram um problema bastante grande na rede elétrica também. Né? Então, esses tipos de eventos vão se tornar mais frequentes e, pior que isso, mais intensos também. E isso vai afetar todas as regiões do Brasil, como afeta todas as regiões do globo. E a sociedade em si, né? E a sociedade vai sofrer com isso, aí, exato. Vai sofrer cada vez mais com isso. Né? Como as redes de distribuição, elas vão ser afetadas por essas mudanças climáticas? Fala pra gente. Né? Já estão sendo, né? Acho que o Marcelo tocou um pouco nesse ponto, né? A gente vive num país com redistribuição fundamentalmente aérea, né? Com exceção dos centros de algumas capitais, né? E essas redes já vêm sofrendo o impacto desses eventos extremos, né? Que envolve uma quantidade grande de desligamentos simultâneos, né? Que vai comprometendo a força e a capacidade das empresas em conseguir restabelecer esse fornecimento em tempo hábil, né? Ou em tempo regulatoriamente exigido. Enfim, e cada vez mais você vai associar isso a uma sociedade cada vez mais sensível ao desligamento e à falta de energia, né? Então, isso vai nos levando para um cenário de bastante gravidade, assim, sabe? De impacto importante nos segmentos econômicos do país, né? E a gente está agora em meio a uma discussão, né? Para que se pense, de fato, um arcabouço regulatório que dê conta, né? Porque, historicamente, as redes elas foram projetadas para as condições... Não foram projetadas para essas situações, para as condições normais de pressão e temperatura, né? E assim foi por muito tempo, né? Esse fenômeno que o Marcelo traz, desse aumento da frequência e da intensidade, tem produzido estragos aí, né? Ou condições emergenciais nunca, talvez, antes vistas, né? E isso agora precisa ser endereçado também, sabe? Regulatoriamente, inclusive. Tem aspectos tecnológicos envolvidos nisso, mas eu acredito que tem, sobretudo, aspectos regulatórios que tem que ser pensados, né, para a gente poder, de fato, fazer frente a essa nova realidade que a gente tem visto. Vocês trabalham com pesquisa, né? Você estava falando aí sobre essa questão da pesquisa, de você prever, mitigar esses possíveis impactos futuros. E como que a gente pode prever isso, medir esse impacto dos eventos extremos nas redes?
Então, são 2 pontos, né? Primeiro, tem que ter maior observabilidade de tudo que está acontecendo com o clima, né? Nós temos uma rede de estações meteorológicas existentes no Brasil, mas essa rede ainda é insuficiente para a gente saber com mais detalhe o comportamento do clima em várias regiões do Brasil, né? A gente tem que também trabalhar no aumento dessas estações meteorológicas, né? Eventualmente até estações mais de porte menor, que podem ser colocadas em locais específicos para prever isso. E as equipes de meteorologia usam esses dados para entender como que vai acontecer ou prever não só eventos extremos, mas também para prever os comportamentos. Vai vir uma chuva muito forte, né? A gente tem visto aqui, a gente não tem visto aqui nos últimos tempos, né? Alertas de chuvas severas, alertas de eventos que podem acontecer, chuvas e ventanias, se proteja, né? Tenha cuidado, não seja pego por uma enchente. E as distribuidoras já têm investido bastante nessa questão da previsão. Agora, uma coisa é a previsão do clima, né, de saber o que vai acontecer, e outra coisa é como isso vai afetar as redes, quantos desligamentos vão ter, por exemplo, onde eles vão ser, né? Esse também é um dos temas que a gente tem trabalhado aqui, de como fazer essa conexão entre o que vai acontecer, como que vão ter esses eventos e como que isso vai afetar operacionalmente, né, em termos de desligamentos das redes, e o que você precisa fazer também para fazer a prevenção e ter menos desligamentos, né? Que seriam essas medidas preventivas, né? Que vocês vão fazer essas tomadas de medidas preventivas para aumentar, no caso, essa resiliência. Seria isso, né? Do ponto de vista estrutural, é isso? Tem do ponto de vista estrutural e operacional. A gente tem que... A palavra-chave aqui é essa questão da resiliência, né? Sim. Resiliência, na definição dela, é a capacidade que o sistema tem de absorver e se recuperar rapidamente. Então, tudo que as medidas podem ser tomadas é para você aumentar esse nível de resiliência. Bom, a primeira coisa é você tentar medir qual é esse nível de resiliência. E para isso a gente tem uma metodologia para fazer isso, né? Para identificar o nível de resiliência hoje, as medidas que podem ser tomadas e qual vai ser o nível de resiliência após essas medidas serem tomadas, tá? A gente fez alguns trabalhos nessa área, né? Nós participamos também do grupo de pesquisa do EPRI, sobre impactos do clima nas redes de distribuição e como aumentar a resiliência, né? Onde a gente vê como, por exemplo, nos Estados Unidos, eles estão criando indicadores, eles estão verificando como classificar os eventos climáticos extremos e como que isso afeta, tá? E isso é a base de uma metodologia que a gente usa aqui, que é, primeiro, entender quais são os eventos climáticos extremos, classificá-los em relação a certos níveis de gravidade, né? E isso é trabalhado muito forte com empresas de clima, com empresas de meteorologia, né? A gente tem uma parceria, por exemplo, com a Climatempo, né? Entender onde vão se dar esses fenômenos, qual vai ser a intensidade deles, como que eles vão acontecer, tanto no curtíssimo prazo, nas próximas horas, no curto prazo, nos próximos dias, ou ao longo das próximas décadas, como que eles vão se comportar. Depois, avaliar o estado da rede hoje, quer dizer, a partir de informações que a gente tem, trabalhando com bases de dados, padrões, né? A gente sabe quais os locais onde vão ter mais extremos. A gente sabe quais são as redes e como que cada rede ela vai ser afetada. Por exemplo, uma rede que foi projetada para 80, 100 km por hora de vento, por exemplo, que foi projetada numa situação normal para isso, quando ela tiver uma ventania de 120 km por hora, o que vai acontecer com essa rede? Né? Qual a probabilidade dela, por exemplo, ter defeitos ou não? Né? Esse seria do ponto de vista estrutural ou operacional? Essa análise é do ponto de vista estrutural também, do ponto de vista mais estrutural. E a partir disso, olhando essa matriz de evento e estado da rede, a gente consegue verificar os locais onde tem mais vulnerabilidade. E aí, esses locais onde há mais vulnerabilidade, você pode tomar medidas mitigatórias. As medidas mitigatórias podem ser tanto do ponto de vista estrutural, como você disse, né? Quer dizer, será que não existem locais onde eu devo construir uma rede mais robusta? Sim. Mudar padrão, né? Onde eu possa mudar os padrões de rede, por exemplo, para que eles façam frente a ventos mais fortes ou a ventos com pluviometria mais intensa, né? Deixar um pouquinho mais desse ponto de vista operacional? Fala um pouquinho mais sobre essa... Existe ali um critério principal
algo que realmente é o diferencial dentro dessa operação de vocês? Existe, Daniel? Tem, na verdade, assim, é o que o Marcelo estava falando, né? A hora que a gente vai pensar soluções para mitigar esses impactos que a gente mapeia, a gente considera tanto intervenções que estão do seu ponto de vista estrutural, como intervenções que são do ponto de vista operacional, né? Como que você maneja equipes, onde você localiza essas equipes, né? Como que você pensa a distribuição dessas equipes nas bases, onde as bases têm que estar. Enfim, toda essa preparação logística para atendimento de um evento dessa magnitude, ela é considerada dentro da nossa metodologia para você depois avaliar o impacto que esse investimento tem ou que esse dispêndio de recurso tem nos indicadores frente a esses eventos climáticos extremos, né? Então, acho que o Marcelo traz aqui uma metodologia que a gente desenvolveu, né, que vai desde do mapear e identificar o que é o evento extremo, avaliar o impacto que isso tem na rede e avaliar os tipos de intervenções que a gente pode fazer a partir disso, sejam elas estruturais ou operacionais, e os ganhos que eu tenho com isso, né? O quanto que eu consigo reduzir de impacto em cada um dos tipos de rede, com cada uma das intervenções, para aí sim você conseguir montar um plano de enfrentamento ali, né, integrado diante face a esses eventos climáticos aí, né? E a gente considerou também nesse estudo, né, você pode falar, algumas possibilidades, inclusive, de melhoria nesse portfólio de ações possíveis para enfrentamento do problema, né, que carecem ali também de regulamentação, né, mais refinada para poder serem colocadas em prática, como a colaboração entre concessionárias diferentes, né, você poder eventualmente emprestar equipes de uma para outra, poder haver essa troca, esse intercâmbio, né? No Sul isso aconteceu bastante, né? Isso hoje tem acontecido, quer dizer, isso é uma coisa que acontece sempre. Uma empresa que está com um problema bastante grande, né? Ela, usualmente, ela pede ajuda, né? Pede ajuda para outras empresas que são vizinhas ali e não sofreram o impacto de um evento desses, né? A questão é que essa questão dos grupos de ajuda mútua, eles podem ser melhor organizados. Por exemplo, nos Estados Unidos você tem 7 ou 8 grupos, né? A chave aqui é a questão do planejamento, né? Fazer o plano de contingência. Quando acontece um evento extremo, você tem que estar tudo muito bem planejado. Tem planização muito bem definida. Porque na hora que ocorre o problema, você não tem que ficar pensando no que fazer. Você tem que agir. Então, se você já planejou anteriormente tudo que você precisa fazer, basta você seguir aquele plano e agir de acordo com aquele plano, né? Então, o grupo de ajuda mútua é um processo desse que, se for pensado anteriormente, você sabe que tais e tais outras empresas podem te ajudar, podem ter equipes à disposição e vão te fornecer equipes para te ajudar na recomposição do sistema, e aí você aumenta o seu nível de resiliência, né? E isso tudo tem que estar planejado antes. Quantas equipes vão ser, essas equipes têm que ser treinadas. De quais empresas, né? De quais empresas que vão te ajudar. Essas equipes vão ter que ser treinadas para trabalhar nos seus padrões, né? Eventualmente até você tem que ter padrões de trabalho mais unificados. A questão de logística, né? Onde que essas equipes vão ficar, quantos caminhões elas vão precisar, qual que é o custo que vai ser esse. O custo tem que ser previamente acordado também, né? Desse empréstimo, né? Então, mas esse é um dos itens, né? Existem também outros itens. Por exemplo, áreas mais problemáticas do ponto de vista de eventos climáticos, né? Você precisa ter mais automação ali, um sistema de comunicação redundante, né? Uma possibilidade de mobilização de equipes de forma mais rápida, né? Uma estruturação, às vezes, você ter mais equipamentos móveis, subestações móveis, transformadores móveis, né? Equipamentos temporários. Equipamentos temporários para geradores, né? Para você poder trabalhar na recomposição da rede, né? A gestão de vegetação é uma coisa muito importante, né? Que é você entender como que a vegetação é na sua área de concessão, como que isso daí está perto ou não das suas redes, como que você faz essa gestão em conjunto com as prefeituras municipais, né? Em termos de poda, de remoção de árvores doentes, né? Para que quando aconteça um evento, você tenha a mitigação dessas árvores caindo por sobre a rede, por exemplo, né? E, eventualmente, até em determinados locais, há um enterramento realmente seletivo, locais muito críticos, locais onde há a demanda, né? A gente tem trabalhado, inclusive,
em projetos de redução de custos para enterramento de redes, né? E pode ser também uma alternativa aí em locais mais específicos, né? Então, tudo isso vai levar, toda essa questão desse planejamento feito previamente, né? É algo que leva para você aumentar a capacidade que as empresas vão ter, porque os eventos vão acontecer. A gente sabe que isso vai acontecer. A questão é de se preparar para isso de forma organizada e de forma estruturada, de fato, né? E inclusive esses investimentos, né? Claro, a gente vê que aumentar a resiliência de forma geral, tanto do setor como na distribuição principalmente, exige um certo investimento. Exige investimento tanto do ponto de vista estrutural, quanto do ponto de vista operacional também maior, né? E a discussão que nós temos hoje é essa discussão regulatória de como esses investimentos eles vão ser remunerados, porque mais do que a gente ter, se a gente atua nessa prevenção, nos planos operativos também, né? Se esses investimentos são remunerados, provavelmente eles vão ter um custo menor para a sociedade do que quando acontece um grande evento, e aí eu tenho uma recomposição de forma mais lenta, ou eu tenho, por exemplo, muitos desligamentos, e isso vai produzir um prejuízo muito maior para a sociedade do que se você não tivesse feito as ações de prevenção. Acho que do seu ponto de vista de custo operacional, né, que é o que isso envolve, pensando essas questões que são mais operacionais, eu particularmente tenho a impressão que um modelo que associa redução de custo operacional à eficiência operacional, num cenário desse, ele se torna inadequado, entende? Porque uma coisa é você reduzir custo operacional para operar uma rede que lida ali com um ambiente relativamente estável, né? Extremos já agora outra coisa é você planejar a sua operação da rede, né, e toda a sua logística de operação, considerando que você vai ter ali alguns eventos, né, que variam inclusive de área de concessão para área de concessão, né, o que dificulta inclusive você pensar em benchmarks nesse sentido, né? Aí você tem que começar por outros elementos na avaliação desse custo operacional que visam atender essas condições extremas que agora não são tão pouco frequentes, né? Então acho que tem um desafio mesmo aí regulatório que tem que ser endereçado, sabe? Existem, e dos dois lados, do estrutural também, né? Quer dizer, como que você justifica, por exemplo, enterramento de rede. O enterramento de rede em alguns locais, ou o reforço de uma rede com um padrão mais robusto, sim, de outro lado, né? Sim. Como que você faz isso e como que justificar um investimento desse tipo, né? Através de dados. Olha, sim, eu estudei a minha área de concessão, eu sei onde vão ser os locais mais prováveis, eu sei que eu tenho essas fragilidades, eu quero fazer esses reforços. E esses reforços, através de dados justificativos, são plenamente justificáveis. Sim, sim. Né? E aí a gente tem que entender que essa justificativa pode ser usada junto com as empresas e o órgão regulador para ter esse diálogo, né? Do ponto de vista operacional, quando acontece evento extremo, há um gasto operacional maior, né? Será que esse recurso adicional ele não poderia ser vindo, por exemplo, talvez de um fundo, ou talvez pudesse ser colocado e diferido esse custo nos próximos reajustes tarifários, né? Quer dizer, existe uma série de alternativas aí que estão sendo discutidas no setor e mas temos que achar uma solução do ponto de vista de como se fazer a prevenção, do ponto de vista estrutural e operacional, e depois do ponto de vista regulatório e de custos, como que eu consigo suportar essa nova realidade que nós temos, né? Só cabe ressaltar isso, né? Você vê como esse tema ele vai rebatendo em várias questões regulatórias que definem o negócio ali do setor, né? A gente falou do custo operacional, o Marcelo falou do reconhecimento de investimento para isso, né? Tem a apuração de indicador também, né? Esse tipo de evento ele existe hoje regulatoriamente para você conseguir expurgar ali dias críticos, né? Onde há uma certa criticidade devido a eventos extremos, da sua contabilização do indicador, né? Isso também tem que ser repensado, enfim, uma vez em que esses eventos extremos tornam-se cada vez mais frequentes. Então, acho que tem uma série e um conjunto de regras regulatórias que têm que ser trazidas para a mesa e que vão impactar a forma da empresa operar também, né? A gente sempre pensou, eu trabalhei bastante, né, na questão da regulação técnica quanto econômica, né? Trabalhamos também as sinapses para
para os órgãos reguladores em várias questões. E uma dos itens bastante importantes para a gente poder endereçar esse tema, né, é que a gente pensou a regulação da qualidade do serviço sempre nesse sistema estável. Né? Olha, os indicadores que a gente tem são indicadores de qualidade, né? De número de vezes que cada consumidor pode ficar sem energia, o número de horas que cada consumidor pode ficar sem energia. Isso tem mostrado uma certa evolução ao longo do tempo, a melhora disso. Né? Mas até agora a gente não tinha uma regulação para esses eventos extremos ou para itens emergenciais. Né? A gente tinha uma contabilização, um relatório, coisas do gênero, mas não tinha assim, qual que é a obrigação que você tem, em quanto tempo você deve recompor um sistema a partir de um evento que cria desses. Né? A ANEEL, no final do ano passado, ela soltou uma proposta de regulamentação para isso, né? Onde os agentes puderam contribuir com esse tema. Dá para soltar uma regulação específica para isso, né? Que a gente imagina que vai ordenar e começar a ordenar um pouco mais esse processo aqui no Brasil. Né? O que tem sido feito hoje, atualmente no Brasil? Hoje as empresas têm trabalhado bastante. Existem algumas iniciativas, né, de pesquisa ali para olhar bastante essa parte, mas em termos de resiliência geral, né, as empresas têm investido mais no sistema de monitoramento climático. Tá? Existe uma demanda bastante grande das empresas por compreender melhor isso. Tá? Tem investido mais em automação de redes, automação de redes, tanto do ponto de vista da confiabilidade normal, mas também em eventos extremos eles também ajudam bastante. Né? Elas têm começado a estudar essa questão dos padrões, que tem sido demandado por algumas empresas, por exemplo, nessa questão de quais são as avaliações estruturais que têm que ser feitas para você poder trabalhar nisso. Então, robustez de fontes também é importante. Né? E do ponto de vista operacional tem sido trabalhado, acho que ainda tem muito a evoluir, né? Mas já tem várias empresas têm seus planos de contingência prontos, né? Que podem ser melhor detalhados, né? E inclusive uma das coisas que pode ser também melhor trabalhadas é a coordenação, né? Porque uma empresa está ali junto, quando acontece um evento desses, não só a infraestrutura elétrica ela é afetada, mas a infra de telecom é afetada, a infra de estradas, né? Saneamento, água, toda a defesa civil. Então você tem que ter. Muitos municípios têm trabalhado hoje com centros de controle operacionais, então as distribuidoras elas têm feito parte desse centro de controle também, e isso tem que ser intensificado de forma mais organizada, de forma mais ativa aí por conta das empresas, por conta dessa realidade que nós estamos enfrentando no futuro. Problema que extrapola o setor, né? Exato. É um problema que atinge vários segmentos aí de infraestrutura, né? Mas a iniciativa ela existe, precisa se intensificar mais essa questão da resiliência, né? Sim. E entender melhor, né? Eu acho que a gente ainda tem pouco entendimento a respeito de como, onde vão acontecer esses eventos, por isso essa necessidade de você... A questão da informação maior a respeito do clima e de como que isso vai afetar as infraestruturas. Tá? Então precisa de um pouco mais assim, de conhecimento sobre esse todo para poder tomar as ações adequadas. Aí você pensa, né, que do ponto de vista das ferramentas, né? Quer dizer, agora a gente parte para um universo de co-simulação, né? Não adianta mais você simular rede, né? Também dentro de um cenário ali estático e estável, né? Você precisa simular um comportamento elétrico junto com um comportamento climático, junto com o comportamento de uma rede de telecomunicação, junto com o comportamento do mercado consumidor ativo, né? Então, isso é uma coisa que a gente investe também, né? Nessa co-simulação de fenômenos de diversas naturezas para você poder, de fato, ter as respostas que interessam para aquele problema. Né? Isso extrapola o comportamento elétrico do sistema, né? Ele vai além. A importância desse investimento nos softwares, né? Vocês falam sobre a interoperabilidade, de estar ali conversando, né, essas informações e a eficácia desse... Trazer o ambiente operacional também, logístico para dentro, né? Onde a gente tem hoje funções que definem onde que as bases têm que ser alocadas, quantas equipes você aloca em cada base, né? Considerar a questão geográfica aí, enfim. Então, é algo que extrapola um pouco a esfera puramente elétrica. Né?
Bom, agora perdas elétricas é um assunto que é importante, né? Uma questão importante. Fala um pouquinho sobre a sua visão sobre isso, Marcelo. Então, um dos grandes desafios que as empresas têm hoje por conta da situação social também no Brasil, por conta de uma questão cultural também em alguns locais, né? É a questão das perdas, né? Existe uma estatística, né, que assim, uma parcela razoável da energia que nós temos hoje ela é perdida. E a gente tem duas maneiras duas, vamos dizer assim, definições a respeito das perdas, né? O que a gente chama das perdas técnicas são perdas inerentes ao sistema, que são perdas por conta a energia passando nos cabos, É energia dissipada na energia infraestrutura, dissipada né? nas infraestruturas, a partir de aquecimento e outros tipos de fenômenos, né? Essas perdas técnicas, elas são controladas de forma técnica. Você coloca, por exemplo, um condutor que atenda a uma certa capacidade de corrente por conta e aí você pode diminuir as perdas, né? E elas são simuladas eletricamente, né? Você consegue, através de simulação elétrica, calcular o montante de perdas Calcular esse técnicas. montante das perdas técnicas num sistema, tá? E as perdas não técnicas, que são as perdas decorrentes de erros de medição, de outras coisas, mas principalmente de fraudes e furtos, né? Que são os famosos gatos aí também, Acontece né? muito, né? Acontece demais, quer dizer, tem regiões, né? Existem regiões do Brasil onde isso é mais frequente do que outras, né? A gente vê, por exemplo, o Rio de Janeiro, né? Algumas regiões também do Nordeste, mas isso acontece de forma generalizada em todo o Brasil, de forma mais acentuada ou menos acentuada, tá? E é muito importante para as empresas ter esse controle a respeito de como estão as suas perdas, porque a ANEEL ela define para cada distribuidora um nível de perdas técnicas e um nível de perdas não técnicas, tá? Se a distribuidora está acima desses níveis, toda energia que ela não consegue, regulatoriamente não é reconhecida como perda técnica ou não técnica, ela é valorada para a empresa ao custo de energia mesmo, que causa um prejuízo bastante grande. São vários milhões de reais que podem ser perdidos por uma distribuidora. Esses montantes reconhecidos pela ANEEL são repassados para a tarifa. Então, a ANEEL, no momento de revisão tarifária, faz um cálculo e reconhece um montante de energia que vai para a tarifa. Se a concessionária tem um montante maior do que o reconhecido, ela paga do bolso, entende? Por isso a importância do conhecimento e da gestão dessas perdas, porque se as perdas reais estiverem acima daquelas reconhecidas pelo órgão regulador, isso vira um prejuízo direto na veia, né? Olha só. Tá? E aí nós temos trabalhado bastante nessa questão das perdas em vários níveis, né? Por exemplo, falando de perdas técnicas primeiro, né? Perdas técnicas nós temos desde que nós surgimos, a ferramenta SAP já nasceu com o cálculo de perdas embutido, com o cálculo de perdas já realizado dentro da ferramenta, né? Considerando todo o cenário para você fazer o cálculo dessas perdas. Dados de medição, 24 patamares. São 24 patamares, a representação mais fidedigna dos elementos de rede também, né? Então a gente consegue, para uma distribuidora, e tem várias distribuidoras que fazem isso usando nossas ferramentas, né? Calcular o nível de perdas técnicas da distribuidora toda, né? Com os nossos algoritmos de fluxo, que a gente chama de perda mais real. Existe uma metodologia também que a ANEEL coloca, que é uma metodologia regulatória. A gente também tem ferramentas que fazem o cálculo de forma muito igual, na verdade, né, ao cálculo regulatório da ANEEL. Né? A gente consegue reproduzir o cálculo que a ANEEL faz para reconhecimento das perdas e a gente consegue fazer cálculos que a gente julga mais próximos da realidade, para que possa fazer essa comparação. Né? Então, uma coisa é entender como que é essa questão das perdas técnicas, né? Nós temos ferramentas agora também que fazem a otimização do sistema para melhoria das perdas técnicas, né? Estamos com uma ferramenta recente, né? Onde a gente estuda a topologia da rede e apenas com manobras simples a gente consegue definir uma melhor topologia que leve à redução de perdas técnicas. Estamos aplicando isso em subestações, uma distribuidora, e estamos vendo assim, ganhos na redução de perdas técnicas de uma subestação, por exemplo, de 15%, 16%, 20%, né, dependendo do caso. Tá?
Então, é uma ferramenta bastante importante nessa questão da gestão das perdas técnicas também. E é relativamente nova, né? Essa sim é uma, essa ferramenta é uma ferramenta, é um trabalho que a gente faz, né? Para olhar para a empresa como um todo e fazer esse algoritmo de Isso focado em redução perda de perda técnica. técnica, tá? Mas um dos grandes problemas das empresas é a perda não técnica, né? Um problema da perda técnica é maior do que o problema da perda comercial, ou perda não técnica, é maior do que o da perda técnica, né? E a gente tem uma ferramenta bastante interessante, que a gente chama de Godel Perdas, foi desenvolvida também junto com a Neo Energia, onde a gente utiliza todas as informações que as empresas têm de medição, então medição em alimentadores, medição em irrigadores, medição de medidores de energia mesmo que ela possa ter, sensores inteligentes, né? Existem sensores também que são, inclusive, sensores de uma empresa parceira nossa, né? Também desenvolvidos pela Neo Energia, né? Pela Texis, né? Que são sensores que você coloca na rede e traz informação de corrente de forma bastante precisa e fator de potência, e com isso a gente consegue definir aquele ponto como um ponto de medição, né? A gente traz todas essas medições, engloba elas e através de dados de faturamento a gente faz os balanços energéticos, os balanços de energia por cada ponto desses, né? Então, você tem um alimentador, por exemplo, a gente consegue definir qual que é a energia, qual foi a energia injetada, a energia consumida, a gente define qual que é a perda global, separa a perda técnica e define qual que é o nível de perdas não técnicas. Isso é muito importante para você fazer a gestão, porque você sabe que uma determinada região, a gente não faz isso só para o alimentador, a gente faz pelas regiões onde você tem medições. E com essa informação de balanço de energia, e aí você consegue fazer a gestão da perda não técnica. Então eu sei que se eu tenho uma área que tem perdas não técnicas de 10% e outra área que tem perdas não técnicas de 50%, é aqui nessa área, onde as perdas são de 50%, que eu devo fazer os meus processos de combate. Vou fazer inspeções, vou olhar mais as fraudes, vou fazer uma blindagem de rede, vou colocar um sistema de medição centralizada, uma série de ações que as empresas comumente fazem. Mas o mais importante ou uma das coisas importantes, né, é você definir e ter a gestão e saber onde estão essas perdas não técnicas, né? O cálculo em si, né, esse cálculo de balanço, é um cálculo que se faz já há um tempo, né? O grande lance do Godel Perdas é a sistematização desse cálculo em larga escala, né? Então a gente consegue, através da aquisição dessa massa de dados, fazer o cálculo de balanço uma grande quantidade de redes e conseguir ter uma interface que apresente isso de maneira gerencial, né? Então, o engenheiro de perdas ou a pessoa responsável pelo planejamento de combate a perdas consegue rapidamente, via dashboard, acessar, visualizar de várias formas, gráficas, em lista, onde que estão localizadas essas perdas, a diferença entre diferentes áreas, entre diversas áreas, enfim. E a partir daí planejar, cruzar com outras informações importantes, né? Que são relevantes também para você poder identificar a probabilidade de você ter um furto ali, enfim, né? Reincidências ou coisas do tipo, né? E a partir daí sim planejar, fazer esse planejamento que o Marcelo comentou de enfrentamento e de inspeção para combate a essas perdas. Então, a sistematização desses estudos em larga escala e a apresentação disso em uma interface amigável, né, num dashboard gerencial, isso engloba um processo antes feito manual. Auxiliam nessa produção desse plano de contingência, né? E, inclusive, você consegue ver, se você fez uma determinada tipo de ação, o quanto isso resultou, né? Resultou, né? Acompanhando isso ao longo de vários meses, né? Você tem um acompanhamento, tem uma linha do tempo, você acompanha isso mês a mês, esse é um cálculo feito mensal. Então, por exemplo, uma determinada região que está com perda de 50%, você foi lá e fez umas ações, fez as ações, né? Você esperaria que fosse para 10%, e você vai acompanhando mês a mês. E talvez tenha chegado não a 10%, mas a 20%. Por que é? Se eu queria que chegasse a 10%, por que chegou a 20%? Então, você vai lá investigar o que aconteceu, é um dos casos que aconteceu, né? Às vezes aquele local encontrou outras formas de fazer furtos, por exemplo, né? E você tem que fazer outros tipos de ações complementares. Mas você perceba que é naquela linha, né? Que você não... O grande salto não está necessariamente no motor, né? Está em que informação que você fornece, né, na ponta para a pessoa a quem de direito, né? Qual que é a informação que a pessoa que está ali planejando quer?
ela quer saber onde estão localizadas essas perdas. O Godel Perdas tem uma série de robôs ali, de automatismos, executando esses cálculos em larga escala, que vão, ao fim, dar essa resposta diretamente para ele, sem que ele precise fazer nenhuma ação. Isso está rodando, né, sistematicamente. E o usuário consome a informação final já, em dashboard organizado de forma gerencial. Isso facilita, acelera muito o processo, né? Coisas que se faziam em meses, você faz hoje em dia, né? Em horas, né? E aumenta muito mais a assertividade também das ações de combate às perdas não técnicas. Né? Exatamente, que é uma das principais, acho que... Inclusive... ali, imagina, você vai dar um tiro no escuro. Sim. Inclusive, tem despertado o interesse também de empresas fora do Brasil. Sim. A gente Na América Latina, a gente já tem fechado também. vendas aí, em vias de fechar vendas na América Latina, enfim. Esse é um problema grande que a gente tem, setorial. Você tem uma equipe bem grande para fazer essas ações assim, porque a expansão, ela vai atender, vocês vão precisar atender essa demanda que vai ser bem crescente, né? Sim. Como é relativamente novo esse... Não, outras também, né? São muitas ferramentas. Todas as nossas ferramentas que a gente tem, assim, tanto a nossa equipe técnica tem aumentado ao longo dos anos. Hoje nós temos 50 pessoas, né? E à medida que a gente vai incorporando também mais clientes e mais empresas que vão utilizando nossas ferramentas, a gente tem, assim, realmente um plano de expansão também da equipe para trabalhar e dar o suporte, todo o suporte necessário para as empresas, ela né? traz algo bem palatável, né? Sim. A Synapse, acho que não só em relação a isso, mas a todos os produtos, a gente vem amadurecendo muito enquanto empresa nos últimos anos, né? A gente hoje tem um modelo de governança bastante robusto. Hoje a gente tem uma diretoria de produtos dentro da Synapse, né? Que trabalha só orientado aos nossos... É o cliente dentro da empresa, a gente fala, né? É o representante do cliente dentro da nossa empresa, né? Então, os nossos produtos estão escalando muito no Brasil e agora fora do Brasil, né? E o Godel Perdas, ele é uma ponta de lança, né? Foi desenvolvido com a Anel Energia dentro do programa de P&D Anel, né? Do PDI Anel. Então, assim, é algo que a gente vê ainda com muito potencial de escalabilidade aqui no país. Né? Gente, estou apaixonada. Sério, muito incrível o trabalho de vocês. Que contribuição enorme para a sociedade no geral, né? Unir essa genialidade, essa criatividade, tecnologia, que é importante nessa ferramenta de automação para o futuro do mundo todo. Muito bacana, parabéns. Parabéns, Marcelo. Vocês querem fazer uma consideração final? Estamos chegando no nosso último bloco, né? Sim. Considerações finais, Marcelo. Acho que gostaria de falar para todos que estão nos ouvindo, né? Que das discussões que a gente teve aqui em todos esses blocos aqui do Snapcast, né? Dessa primeira temporada, o quanto a gente também está feliz em mostrar para vocês como que a distribuição é um setor bastante dinâmico, é um setor que exige bastante pesquisa, bastante engenharia, bastante análise a respeito disso, e de como que a gente aqui dentro da Synapse, já desde 2008, então já faz 17, 18 anos aí, que está pensando nesses problemas desse setor, e que a gente tem a possibilidade de contribuir bastante para a resolução disso, que no fundo é um pouco da nossa missão, né? Usar a inteligência analítica para a gente poder auxiliar as empresas, a sociedade, nesse processo de transição energética do modo mais eficiente possível. Daniel? Eu queria agradecer a você, Jennifer, né? Agradecer o Fabrício também, que está ali atrás das câmeras, né? Mas eu acho que assim, um pouco complementando o que o Marcelo falou, né? A gente vive um momento especial, setorialmente falando. Né? E acho que a gente aqui na Synapse, né? Mais ainda, e a gente tem uma crença, ao mesmo tempo que vive um momento especial, tecnologicamente falando, a gente vive uma espécie de crise da engenharia no Brasil. Saiu recentemente uma notícia de que a procura por curso de engenharia no Brasil caiu significativamente no último ano. Né? Então, e quem está hoje no setor e no mercado como um todo tem sentido uma certa falta de profissionais aí nesse campo. Né? E a gente na Synapse, a gente tem uma fé, a gente trabalha fortemente na defesa de uma engenharia nacional também. Né? Acho que a Synapse é um exemplo clássico disso. Nós somos gestados numa universidade brasileira pública, né?
trabalhamos com tecnologia de ponta, nossos produtos disputam frequentemente com produtos que vêm de fora, né? Com alto componente tecnológico, e a gente tem demonstrado um crescimento expressivo, né? Então a gente aposta na engenharia brasileira, né, para a resolução desses desafios que se apresentam, né, nessa nova realidade, né? E é fincado nessa crença, né, que a gente também tem trabalhado, tem expandido, né, e tem focado no desenvolvimento de novos produtos para o mercado. Assim. Então, eu queria deixar um pouco essa mensagem aqui, né, final, né, da importância da gente ter essa valorização, né, e essa crença de que a gente tem muitas particularidades, né, nos nossos problemas aqui, né? O Brasil é um país continental, tem coisa que acontece aqui que não acontece em nenhum lugar do mundo, né? E a gente tem aqui capacidade humana e ferramental e capacidade de desenvolvimento de soluções para os nossos problemas, né? É nisso que a gente acredita, é nisso que a gente está apostando e é nisso que a gente está sendo bem sucedido também. Perfeito. Bom, obrigada, Daniel. obrigado. Obrigada, Marcelo. Obrigado. E obrigada a você aí de casa que está aqui com a gente, acompanhando todos esses blocos nessas temáticas importantes. Tem mais pra frente aí na segunda temporada. Aguardamos vocês aqui no Sinapcast. Tchau, tchau, gente.